Sefer e Yetzirah. O sexto caminho é chamado a inteligência mediadora, porque nela estão multiplicadas as influências das emanações e faz com que essas influências se expandam nos canais de todas as bênçãos, as quais elas estão unidas por essência. Tiferé, ocupando o centro do equilíbrio da árvore sefirótica, completa o segundo triângulo, o ético, em cujos ângulos superiores estão Jessé e Geborá. Seu nome divino, Jeová Eloá Vadaat, significa Deus manifestado na mente, alvo ainda não atingido pela humanidade, que ainda está mais voltada para o plano material do que para o espiritual. O arcanjo de Tiferé é Rafael, o divino médico, que está ligado a tudo que diz respeito à vida e saúde, iluminado espiritualmente e revitalizando as energias da aura. Os anjos Malachim, reis ou virtudes, também são agentes curadores. Alguns cabalistas relacionam Miguel a Tiferé, que também é um arcanjo solar. O Sol, chakra mundano da sexta esfera, é a representação da fonte da vida de Deus, figurando tudo o que é nobre, majestoso e belo. Daí, os que se sentem com estes atributos julgam-se grandes e ostentam orgulho, que é o aspecto vicioso de Tiferé. A esfera de Shemesh, o Sol, se refere à beleza e ao equilíbrio das coisas, sendo assim dupla a sua experiência espiritual, visão da beleza manifestada na natureza e equilíbrio da árvore da vida. Sua imagem mágica é tríplice. Um rei majestoso, Meleque, esposo de Malká. A esposa, um dos títulos atribuídos a Malkut, uma criança, filho de Keter, Arik Anfim, a grande face, que Tiferé reproduz num espiral inferior, um deus sacrificado, que simboliza a morte de uma forma de energia, num nível, e que ressurge ou renasce noutro. Tiferé, cujo nome hebraico é Zoar Anfim, a pequena face, ocupa o lugar de mediador entre o macro e o micro, e é representante do ponto mais baixo da individualidade, do espírito humano. É o ponto de contato entre a personalidade e o eu superior, que deste plano emitiu o eu separado. É o plano do psiquismo superior. A virtude de Tiferé é a realização da grande obra que, sob o ponto de vista cristão, é a realização do Cristo interno. Quem não nascer duas vezes não entrará no reino do céu. Duas notáveis mudanças de estado de consciência se produzem na mente do iniciado, separadas pelo abismo. Antes que a personalidade se una ao eu superior, antes que se dê o segundo nascimento, a pessoa passa por um período em que se sente isolada, processo muito semelhante exemplificado por Cristo no horto de Getsamane. Isto se realiza no plano físico. Tiferé corresponde microscopicamente ao peito, o plexo solar. Os reis elementais, princípios espirituais das forças naturais, estão relacionados com Tiferé. Paralda, rei do elemento ar. Nixa, rei do elemento água. Din, rei do elemento fogo. Gob, rei do elemento terra. Os reinos desses elementos encontram-se em Malkut, onde se dá sua evolução, influenciada pela humana. Um dos símbolos de Tiferé é a cruz, que já existia bem antes da era cristã. Existem vários tipos de cruzes, cada um com um significado diferente. Cruz da natureza, com 5 quadrados, a de braços iguais, que se refere aos 4 elementos, os pontos cardeais, nomes sagrados, enfim, tudo que está relacionado com o número 4. Cruz do Calvário, de 12 quadrados, as 12 hierarquias, bem como tudo o que está ligado a este número. Rosa Cruz, com 10 quadrados e 7 rosas, que significa iniciação,
pela senda da cruz. O lamen, outro símbolo da sexta esfera, é uma medalha com a descrição perfeita das forças, usada pelo mago no peito durante uma operação mágica. Psicologicamente constitui excelente agente motivador, sugerindo às forças a imaginação. O cubo, de 6 lados, está associado a Tiferé, bem como a pirâmide truncada, que simboliza o iniciado, que, tendo ultrapassado o véu, ainda não conquistou todos os graus iniciáticos. Nos 4 mundos, Tiferé apresenta as seguintes cores: rosa claro, amarelo ouro, rosa salmão e ouro âmbar, correspondentes a Atsilu, Briá, Yetzirá e Asiá. As cartas do tarô, os 4-6, têm todas um significado benéfico. 6 de paus, vitória. 6 de copas, alegria. 6 de espadas, êxito merecido. 6 de ouros, êxito material. Pela perfeição e posição que ocupa na árvore da vida, Tiferé é a representação do belo, da harmonia e do equilíbrio. É o centro do planetário sefirótico, estabelecendo o equilíbrio das outras esferas. Atrás do Sol, Semesh, o chakra mundano da sexta esfera, existe o Sol central espiritual. A importância do Sol na árvore da vida é a mesma para a humanidade. Assim, como na representação de Tiferé no microcosmos, temos o Sol físico para o macrocosmos. Existe sua contraparte espiritual, o grande Sol central espiritual de origem divina. O eu superior está para o humano, assim como o Sol central espiritual está para o Sol físico. Tudo que percebemos no universo acha-se representado no hieróglifo da árvore da vida, existindo dentro de nosso ser. De Tiferé recebemos luz. As trevas nos levam à ignorância, porém o excesso de luz também pode se tornar prejudicial ao humano, levando-o a encarnar muitas vezes mais até que se restabeleça seu equilíbrio. Luz concentrada pela lente de aumento produz combustão. Sob ponto de vista cabalístico, as esferas não devem ser consideradas isoladamente, mas sempre relacionadas com os seus pares opostos. Deste modo, podemos considerar que a misericórdia, atributo da esfera de Júpiter, está contrabalanceada pelo atributo marciano, o poder, equilibrando as emoções. Não fosse Marte, Júpiter derramaria inconsequentemente sua misericórdia, assim como alguém daria uma caixa de bombom a um diabético, ou uma caixa de uísque a um alcoólatra. Jessé, em excesso, conduz ao fanatismo, à falta de iniciativa. Sem seu par equilibrante, Geburá encontra-se assim, numa força desequilibrada. Os pares opostos também têm sua representação dentro de nós, de modo que nada devemos realizar em excesso. No macrocosmo, assim como na natureza, o equilíbrio se estabelece automaticamente, restaurando-se as forças por meio de canais enviados por Tiferé. No nosso organismo físico, também possuímos um mecanismo que atua independente de nossa consciência, quando, por exemplo, se está com febre, a temperatura baixa por meio do suor. Em caso de frio, fica-se com maior fome e, pela ingestão de mais elementos, aumenta-se as calorias no corpo.